Lucas 24, 32. Esse é o texto base, rema e chave da nossa série de ministrações Coração em Chamas. E eu quero trazer ele à memória para que nós entendamos o que o Senhor quer falar conosco, aquilo que vamos estar começando no dia de hoje. O texto de Lucas 24, 32, olha o que eles dizem ali. Eles disseram um ao outro: nosso coração não queimava enquanto ele nos falou no caminho, expondo-nos a palavra. Então olha só, o nosso coração não queimava, nosso coração não ardia, nosso coração não fervia, enquanto nós estávamos caminhando com ele, e ali ele nos revelou as escrituras, a palavra. Então é algo que nós precisamos trabalhar no nosso ser. Para isso que nós estamos dando início hoje, começando exatamente hoje, o nosso jejum e oração de 21 dias, Coração em Chamas. Para que o nosso coração seja reacendido, e o nosso coração venha queimar mais uma vez pela presença, pela palavra do Senhor, pela intimidade com o Senhor. Jejum é matar a nossa carne, é matar o nosso ser interior para que ele possa crescer. Nós precisamos entregar algo que doa. Jejum é algo que dói, não é algo normal. Nós deixamos livre, cada um é livre, né? Que você que vai participar conosco, de tirar uma refeição, tirar o café da manhã, ou tirar o almoço, ou tirar a janta, ou tirar o dia todo, enfim, você vai decidir o que você quer. Ou tirar algo que você goste muito. Tem gente que não consegue ficar sem tomar Coca-Cola, então eu vou tirar a Coca. Ou café, vou tirar o café. Enfim, você vai poder decidir, escolher o que você vai fazer, mas faça algo que te custe alguma coisa. Que não seja, eu tomo lá café uma vez a cada 3, 4 dias, ou de vez em quando, então eu vou tirar o café. Isso não vai fazer diferença. Isso não custa nada. Mas tem pessoas que, se não tomar café no dia, dá dor de cabeça, passa mal. Esse sim é algo que custe. Refeição, ou comida mesmo, né? Tem compulsão alimentar, então tira a comida, tira o almoço, vai comer só lá depois das 6 da tarde. Mas faça algo, não fique fora. Como eu disse, não é um chamado da igreja, é uma convocação do Espírito. E a palavra diz em Apocalipse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E esses 21 dias são acompanhados de um livreto. Muitos conseguiram, né, pediram ele em papel. Se você quiser, ainda eu tenho um livreto em papel, mas já está disponibilizado no Família Ágape, no link da bio do nosso Instagram também já está lá, para você acompanhar. São 21 devocionais que nos levarão a se aprofundar no que Deus quer fazer diariamente conosco. Que não seja apenas uma leitura, mas seja realmente uma busca pela presença do Senhor. Leia o texto, medite no texto, leia lá o que está dizendo, ore sobre aquilo. Lá tem um modelo de uma oração, faça essa oração, complemente com a sua oração, mergulhe realmente nesse tempo, naquilo que Deus quer fazer. É um despertar que Deus quer mover no nosso coração. Nós tivemos recentemente o Descende. Eu não sei quantos participaram online, olhando, vendo, analisando, ou ouviram os testemunhos daquilo que foi feito nesses dias. Quantos jovens reunidos, mais de 300 mil jovens reunidos, adorando ao Senhor, se prostrando, se arrependendo, se humilhando, algo poderoso. Deus está chamando novamente os seus filhos a ter esse coração que esses discípulos tiveram ali no caminho de Emaús, o coração voltar a queimar pela presença, o coração voltar a queimar pela palavra do Senhor. Hoje estamos vendo uma geração muito rasa, que não quer saber mais de buscar, de conhecer, e nós estamos sendo chamados a voltar à essência. Apocalipse 2, 4, eis que tenho, porém, contra ti, que deixaste o seu primeiro amor. E é essa palavra que o Senhor tem nos chamado: retorno, voltar à essência, à presença, a se alegrar, a desfrutar de estar diante dele diariamente. Então esse é o propósito desse jejum, é de nós entregarmos a ele um sacrifício, para que esse sacrifício nos leve de volta
ao altar da adoração ininterrupto na nossa vida. De volta à essência, de volta à presença, de volta à plenitude do Espírito. Amém? Então, que você faça parte disso, que você se envolva com isso, que você possa viver junto conosco, que a igreja vai estar vivendo esse tempo. E eu creio que coisas tremendas vão acontecer. Eu acredito que nós vamos ter testemunhos extraordinários, porque se o Senhor declarou algo e chamou a igreja para isso, Ele não faz por acaso. Deus não faz nada assim, deu vontade de fazer, vamos fazer. Quando Deus faz, Ele tem propósito. Amém? Diga assim comigo, quando Deus faz, é porque Ele tem um propósito. Amém? Então Ele tem um propósito na sua vida nesses 21 dias. E eu quero orar consagrando esse tempo agora. Quero selar isso, consagrando ao Senhor esses 21 dias. Não vai ser fácil, vamos ter guerras, lutas, com certeza. Porque Satanás ele vai intentar, mas ele já é derrotado e nós vamos ter vitória. Amém? Você pode se colocar em pé, coloque a sua mão direita sobre o seu coração e junto comigo, vamos declarar e selar esse tempo. Amém? Pai, nesta manhã, nós queremos declarar a palavra do Senhor. Estamos dando início a esses 21 dias, essa longa caminhada de 21 dias, em busca da Tua presença, em busca da revelação da Tua glória, em busca do renovo, em busca de o nosso coração queimar novamente, se acender novamente. Pai, nós apresentamos a Ti, cada um aqui tem um propósito de entregar algo para o Senhor. Eu consagro a Ti cada oferta de jejum aqui, cada entrega ao Senhor. Consagro esses 21 dias, Senhor, que venha a guarda do Senhor. Senhor, dê ordem aos Teus anjos acampados ao redor dos Teus filhos, guardando, livrando e protegendo contra todo tipo de ataque das trevas, a saúde física. Pai, em nome do Senhor, que nesse tempo de 21 dias o Senhor fale conosco, o Senhor ministre aos nossos corações, o Senhor possa abrir os nossos olhos e que as nossas casas possam se mover em uma unção fresca, em algo novo, em algo poderoso na Tua presença. Senhor, que o Senhor nos ajude a entender, compreender o que o Senhor tem falado nesse tempo, que possamos verdadeiramente ser como esses discípulos ali, Senhor, que declararam que o coração ardia, que o coração queimava, enquanto o Senhor declarava a Sua palavra. É isso que nós queremos, que o nosso coração volte a arder quando lemos a palavra, que o nosso coração venha queimar quando estamos diante da Tua presença. Nós queremos voltar à prática das primeiras obras, a retornar ao primeiro amor, que é a presença do nosso Senhor e Salvador. Por isso apresentamos a Ti, Senhor, recebe, e que possamos viver esse tempo cheio de promessas de vida e de coisas novas do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos juntos? Glória a Deus. Sente-se aí e abra comigo em Mateus capítulo 9. Livro de Mateus capítulo 9, verso 36 em diante. Mateus 9, 36 a 38. Os últimos versículos de Mateus capítulo 9. Essa série, nós estamos dando continuidade à série Coração em Chamas, até que o Senhor assim diga que é tempo de parar. Amém? E eu creio que é algo que o Senhor quer fazer no nosso coração. Porque esta série, queridos, ela não foi produzida por Deus, entregue por Deus, para que cause algum tipo de emoção ou comoção nos nossos corações. Nós precisamos entender isso. Deus não entregou simplesmente para gerar algo, um frenesi na igreja, mas ela foi entregue, enviada pelo Senhor, para produzir na igreja, para produzir em nós consciência, para produzir em nós alinhamento e para produzir em nós movimento. Você consegue entender isso? Consciência, alinhamento, movimento. Esse é o propósito, por isso que o Senhor nos deu, por isso que o Senhor trouxe as nossas mãos e nos conduz a viver esse tempo de buscar novamente a Sua presença, que o nosso coração venha arder pela presença dEle.
Mas olha o que Mateus 9 diz lá, olha. Quando, está falando de Jesus aqui, quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Olha que tremenda essa palavra. Jesus ali, ele está caminhando, de repente ele contempla algo, e quando ele contempla algo, o que ele vê? Uma multidão. E aqui nós precisamos pensar em algo interessante. Nós precisamos analisar algumas coisas que, enquanto nós estamos aqui adorando, louvando, celebrando, nos reunindo, é bom, não é? É tremendo, não é? Mas enquanto nós estamos fazendo isso, alguém lá fora está chorando em silêncio. Enquanto nós estamos aqui questionando, discutindo, debatendo métodos, ideias, projetos, alguém lá fora está morrendo sem conhecer a verdade de Jesus. Você já viu as estatísticas de quantas pessoas morrem no mundo por minuto? Quantas estão morrendo sem Jesus? Enquanto nós estamos preocupados, enquanto nós estamos correndo, ajustando, organizando a nossa agenda, protegendo a nossa agenda, porque afinal de contas, né, eu tenho muita coisa para fazer, eu sou uma pessoa importante. O inferno não para, o inferno não tira férias. A agenda do inferno continua sendo a mesma: levar o maior número de pessoas possíveis à morte eterna. Já parou para pensar sobre isso? Por isso que esta série não é para ser um fogo bonito queimando em cima do altar. Porque esse não é o propósito do Evangelho, nem a vontade do Senhor. Mas sim um fogo suficiente que arde dentro de nós, para nos levar a alcançar aqueles que estão lá fora, à margem, aqueles que estão longe, aqueles que estão perdidos. Esse é o propósito. Por quê? Porque corações em chamas não se acomodam, se movem. E vou repetir: corações em chamas não se acomodam, se movem. Olha o que Jesus percebeu ali. Quando Jesus, nós vemos o texto, Mateus 9,36, quando Jesus viu aquela multidão, Jesus não olhou para aquela multidão com entusiasmo. Jesus não olhou para aquela multidão com alegria: uau, oba, hoje eu vou detonar, hoje o negócio aqui vai pegar fogo. Não. Quando Jesus viu a multidão, a palavra diz que ele teve o quê? Compaixão. Jesus teve compaixão. Jesus, ele não viu ali números. Jesus, ele não viu ali problemas. Jesus, ele não viu ali o trabalho que daria para cuidar daquele povo. Porque muitas vezes é o que a gente olha, é o que a gente observa: vai dar muito trabalho, é difícil. Lidar com gente é terrível, é muita dor de cabeça, é muito problema. Mas Jesus teve compaixão. Jesus, quando olhou aquela multidão, o olho deles, o olhar dele, viu o quê? Viu pessoas cansadas, viu pessoas feridas, amarguradas, magoadas, entristecidas, almas sem direção, talvez indo para o inferno. Foi isso que ele viu, por isso que o coração dele queimou de compaixão por aquele povo. Nós precisamos começar a mudar a nossa mente, porque quando nós perdemos a compaixão, quando nós perdemos esse amor, o fogo se apaga. Esse fogo, essa ardência dentro de nós se apaga, ele deixa de existir.
porque o princípio do Evangelho é um só. Nós precisamos ter esse olhar de Jesus ao olhar para essas pessoas que estão ao nosso lado, essa multidão de pessoas que caminham ao nosso redor, seja na faculdade, seja no trabalho, seja nas ruas, no supermercado, aonde você estiver, com esse olhar de Jesus de compaixão, porque quando existe no nosso coração isso, quando nós começamos a enxergar as pessoas novamente com esse olhar de Jesus, esse fogo se reacende de uma maneira natural e inevitável dentro de nós. Não dá para ficar quieto, não dá para ficar parado, não dá para ficar em silêncio, não dá. Eu preciso fazer algo. Por isso que o avivamento começa. Avivamento começa quando o nosso coração volta a doer por aqueles que estão longe. Hoje vivemos um mundo muito egoísta. Pensa-se somente em si mesmo. Mas o avivamento é o contrário. É eu deixar de olhar para mim e olhar para quem está perdido lá fora. Lá em Mateus 9,37, Jesus nos mostra uma coisa interessante também. Ele diz que o problema não é a falta de colheita. Olha só, ele não está dizendo que existe um problema na falta da colheita. Não, existe a colheita. Mas o problema está onde? Na falta de pessoas para a colheita, na falta de trabalhadores para a colheita, na falta de pessoas que têm esse coração ardente, queimando, para poder ir aonde estão essas pessoas perdidas. É isso que Jesus estava dizendo. Jesus ele não disse ali que falta poder, ele não disse que falta unção, e ele não disse que falta estrutura. Não foi essa a palavra de Jesus, ele foi claro. E outra coisa é que Jesus também não estava acusando ninguém, ou não está nos acusando de nada. Muito pelo contrário, Jesus está nos chamando, ele está sendo claro, é um chamado que ele tem feito. Porque o que ele diz que está faltando pessoas dispostas, está faltando pessoas que estão dizendo: eis-me aqui. É isso que ele disse. E a pergunta do céu ainda continua reverberando, mas a pergunta do céu para nós não é quem sabe mais Bíblia. Olha o que Jesus disse no texto, a pergunta do céu não é essa, mas a pergunta que o céu nos faz é: quem ama o suficiente para ir? Quem tem o coração ardendo por essas pessoas perdidas, para sair da zona de conforto e fazer alguma coisa? Quem está ardendo em chamas para fazer algo? Porque, queridos, corações em chamas não precisam ser empurrados, corações em chamas precisam ser despertados. Atos 1:8 também nos traz algo interessante. Que Atos 1:8 diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Olha que tremendo esse texto, todos conhecemos esse texto. Mas esse texto nos diz que o fogo do Espírito, esse poder do Espírito, essa chama que arde dentro de nós, nos tira da zona de conforto. Para quê? Para fazer algo aonde as pessoas estão. Onde o perdido está, onde essas multidões estão sofrendo, estão chorando. Ah, não é porque está dando risada, não é porque tem dinheiro que está bem. Quantas pessoas cheias de dinheiro estão destruídas, quantas pessoas que mostram na aparência que estão felizes, mas estão destruídas por dentro. E Jesus, em Atos é claro, sereis minhas testemunhas, aonde? Jerusalém, Samaria, ou seja, no meu bairro, na minha família, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado. É uma sequência. Eu preciso entender isso.
O poder, querido, que o Senhor nos dá, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, não é para ficarmos mais gostosinho e confortável no culto. Não é para isso. O poder do Espírito não é para se revelar aqui. É mais para que nós possamos ser ousados e o possamos usar fora do culto. Para executar e exercer lá fora, onde os doentes estão, onde as pessoas feridas estão. Por isso, irmãos, que falar de Jesus, pregar o Evangelho, levar as boas novas, não começa no palco, não começa no microfone. A gente tem uma visão deturpada, ela não começa aqui. Ela começa, sabe onde? Numa conversa simples, em um convite sincero, para tomar um café, para comer uma pipoca lá em casa. Ela começa num amor sem julgamento. Ah, mas aquele meu parente é uma tranqueira. Ah, porque aquela pessoa é isso, é aquilo. Não. Num amor sem julgamento e numa presença que reflete Cristo. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu estou levando Jesus para essas pessoas. Eu estou levando a presença dele. Se o Espírito Santo habita em nós, isso é algo forte e difícil para ser entendido. Se o Espírito Santo habita em nós, alguém no nosso círculo de relacionamento precisa ser alcançado. Vou repetir. Se o Espírito Santo habita em mim, habita em nós, alguém perto de nós precisa ser alcançado. Alô? E olha o que diz Jeremias capítulo 20, verso 9. Jeremias capítulo 20, verso 9. Olha o que esse texto diz. Mas, se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível. Olha o que Jeremias está dizendo. Jeremias não está falando aqui, que fogo lindo, que fogo maravilhoso, que fogo poderoso. Não. O que Jeremias está querendo nos dizer é que esse fogo, quando ele é aceso dentro de nós, ele não é para ser guardado e escondido, ele é para ser usado, ele é para ser manifesto, ele não é para ser somente admirado. Ai, que lindo, eu estou cheio do fogo. Não, ele precisa ser usado. Olha o que Jeremias diz, eu tentei segurar, eu tentei parar, eu tentei prender, mas não consegui, é impossível. Olha o que o profeta está dizendo, porque ele foi ativado, e quando essa ativação vem, algo começa a acontecer. Sabe o que? O que começa a acontecer? Começa a acontecer que quando ficar em silêncio começa a nos incomodar, ficar parado, peraí, tem coisa errada, tem alguma coisa que não está certo. Quando eu vejo alguém perdido, mexe por dentro, alguém chorando, mexe por dentro. Quando eu vejo alguém precisando de ajuda, alguma coisa dentro de mim parece que me impulsiona, parece que me mexe, parece que a coisa não está legal. Quando falar de Jesus não é uma opção, é necessidade. Ei, você tem opção de comer quando você quer? Não, é necessidade, porque se você não comer, uma hora o corpo vai gritar. Falar de Jesus não é opção, é necessidade que o nosso ser precisa manifestar. Jeremias estava dizendo isso, olha, eu tentei conter, eu tentei impedir, eu tentei barrar, eu não consegui. É impossível. O verdadeiro fogo queimando nos nossos corações, ele não nos mantém dentro, ele nos empurra para fora. E por último,
Romanos capítulo 10, verso 14. Esse despertar, esse fogo que arde, não é um chamado para que a gente venha fazer mais coisas, para que a gente aumente a nossa agenda, não. Mas é um despertar para mudar o nosso olhar, mudar a nossa forma de pensar. Romanos 10, 14, olha lá. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Olha só. O que Deus está falando conosco através desse texto é o seguinte: Deus não está pedindo mais seminários, mais congressos, mais eventos, mais coisas a se fazer, não. Ele está pedindo simplesmente uma coisinha muito simples, que é intencionalidade. Intencionalidade. Sabe por quê? Porque talvez, só talvez, um nome, uma casa, uma família, um ambiente de trabalho, seja o que Deus quer alcançar através de você. Um nome, uma casa, uma família, um ambiente de trabalho. Já parou para pensar nisso? E eu preciso ser intencional. Eu preciso saber que eu estou lá não simplesmente para fazer o papel de ser um funcionário, de ser um empregado, de executar uma tarefa. Eu estou lá para ser a resposta de Deus para alguém. Eu vou repetir. Se eu estou onde eu estou, é porque eu sou a resposta de Deus para alguém nesse lugar. E quem é essa pessoa? Quem é essa casa? Quem é essa família? Talvez seja até a empresa como um todo. Eu preciso mudar o meu foco. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Não criar mais coisas, mas apenas ser intencional naquilo que o Senhor tem e o Senhor tem chamado nas nossas vidas. E eu queria que você fizesse algo, só para a gente poder meditar um pouco e ativar um pouco a nossa mente. Peça para o Espírito Santo, você aí, e diga para o Espírito Santo assim: Espírito Santo, me mostra, me revela quem está se perdendo ao meu lado. No meu trabalho, na faculdade, na escola, na família. Fala para ele, seja ousado, fala: Espírito Santo, me mostra. Me mostra. Eu preciso ver quem está se perdendo perto de mim. Não deixa sua mente vaguear e pensar em uma multidão, não. Não, a cidade de Maringá, ao bairro... Não. Foque em uma única pessoa. A pergunta é: quem está se perdendo? Quem? Foque em uma pessoa. Quem é que está perto de você que está se perdendo? Às vezes a gente fica pensando em tantas coisas para servir ao Senhor e pensando em coisas macro, gigantescas. Mas tem pessoas do nosso lado se perdendo. Tem pessoas aqui, bem do nosso ladinho, que nós não estamos se percebendo e está se perdendo. Eu acabei de dizer para você, nós somos a resposta de Deus para alguém. Nós somos a resposta. E talvez esse alguém está muito mais perto do que nós podemos imaginar. Muito mais próximo.
Declare assim comigo: Senhor, desperte o meu coração, que eu veja como o Senhor vê, que eu ame como o Senhor ama, e que eu vá como o Senhor tem me enviado. Amém? Essa série, ela continua viva e será viva, sabe quando? Ela vai realmente cumprir o seu propósito, sabe quando? Quando nós sairmos de dentro da igreja diferente de quando nós entramos. Ela vai se tornar real e viva quando nós começarmos a olhar as pessoas com outros olhos, principalmente os mais perto. Ela vai continuar viva quando nós entendermos que esse fogo que o Senhor tem nos dado não é só para nós. Ele não é exclusividade nossa. Ele é nosso para levar as pessoas que estão lá fora precisando de algo, precisando de encontrar respostas, precisando de ser salvos. Nosso coração vai continuar ardendo e queimando quando nossos pés começarem a se mover, quando os nossos pés começarem a andar. Por isso, deixe os olhos sempre abertos, fique atento, preste atenção nos detalhes, permita seu coração queimar e permita que esse coração possa ser como Jesus ao ver aquelas multidões, não olhar para os problemas, não olhar para as dificuldades, para as lutas, não, mas que possa ser resposta, solução, salvação para a vida de alguém. É uma decisão. Essa é a grande verdade, é uma pequena decisão que eu e você precisamos fazer hoje. E o que nós vamos decidir? Por isso nós estaremos aí 21 dias, clamando, orando, buscando, intercedendo e entrando na dimensão espiritual para compreender o que Deus tem nas nossas vidas. E eu espero que nesses 21 dias nós possamos estar entrando de uma maneira, mas vamos sair totalmente diferentes daquilo que Deus quer fazer, entendendo o chamado, o propósito e sendo mais como Jesus foi, né? Muito mais compassivos e apaixonados por essas pessoas que estão perdidas. Essa semana a Andréia foi lá onde o Felipe trabalha, uma casa de recuperação, para cortar o cabelo daqueles homens, 24 a 22 homens, das 9 da manhã às 5 da tarde. E ela pôde ouvir histórias, ela pôde ouvir algo daqueles homens ali. Só quem está lá vai entender, só quem viveu sabe, só quem deu sabe. Que a pessoa que faz o trabalho se machucou, não pôde ir, e ela falou, não, eu vou. E ela foi. Será que nós faríamos isso? Deixaríamos a nossa agenda, deixaríamos as nossas coisas por causa de lá foram 22 homens, por causa de uma pessoa que precisa, por causa de uma pessoa que está chorando, que está gritando, pedindo socorro? Será que nós teríamos coragem de fazer isso? Jesus, quando viu a multidão, teve compaixão delas, como ovelhas sem pastor. Que essa mensagem entre no nosso coração, no nosso espírito, e possamos dizer para o Senhor, como Isaías, eis-me aqui. Porque o Senhor continua a nos perguntar, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que nós sejamos a resposta e possamos ser
uma porta de transformação para muitas vidas. Amém? Vamos colocar em pé, quero orar por você. Como dissemos, nosso culto hoje vai ser um pouco mais breve, por conta do casamento agora à tarde. O pessoal se organizar, mas eu creio que Deus tem algo. Então que você possa fazer o seu devocional, o seu livrinho, meditar naquela palavra de hoje. E se você for ousado, faça um propósito de fazer 21 postagens no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp, falando do que você tem recebido nesses dias. Quem sabe você não possa ser a porta para alcançar alguém lá do outro lado. Amém? Reposte as coisas da igreja, divulgue através das publicações da igreja. A igreja está divulgando, vão estar divulgando aí constantemente. Quem sabe você possa ser canal realmente de alcançar uma vida, de alcançar pessoas. Amém? Pai, nessa manhã nós queremos declarar que nós estamos aqui sendo movidos pelo Teu Espírito e movidos pela Tua presença a dar passos de fé, a sairmos, ó Deus, desse lugar que para nós é tão bom, tão gostoso, para um novo ambiente, para uma nova história, para um novo propósito. Ativa os nossos corações, Senhor. Ativa os nossos corações, Senhor. Queima dentro de nós novamente. Que possamos ter esses olhos que Jesus teve, a olhar aquelas multidões, Senhor, ali ele não estava olhando o quão difícil seria alcançar aqueles corações, mas ele estava olhando e percebendo a dor que cada um carregava, o sofrimento que cada um vivia, talvez o desespero de muitas almas ali, no fim, no limite, no último suspiro de esperança. Que sejamos nós, Pai, que sejamos nós, Senhor, uma porta, uma fonte, para alcançar esses corações que estão doloridos, feridos, perdidos, a ponto de tirar a própria vida, a ponto de abandonarem a família. Ah, Senhor, nós queremos fazer algo novo, nós queremos fazer mais. Tira-nos desse lugar e leva-nos a uma decisão de intencionalidade para falar do Senhor, do seu amor e das boas novas, através da nossa própria vida, através daquilo que o Senhor tem feito dentro de nós. O que nós precisamos apenas é ter uma decisão de estender uma mão, de emprestar um ombro, de ceder um abraço, ou simplesmente parar para ouvir alguém que está precisando de socorro. Desperta dentro de nós, Espírito Santo, desperta dentro de nós esse anseio, essa fome, essa sede de sermos apenas uma ferramenta nas mãos do Senhor, um canal para que o amor do Pai possa tocar vidas, que a salvação em Cristo possa ser levada a muitas vidas, famílias, casas, e sejamos, ó Deus, apenas um reflexo da sua glória nesta terra. Por isso nós te adoramos nesta manhã e rendemos nosso louvor a Ti. Leva-nos em segurança às nossas casas, guarda durante todo este dia, nesta semana, que desfrutemos a sua presença. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, que seja uma semana de novidade, dá-nos experiências, testemunhos, e possamos desfrutar do novo tempo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado por cada um que esteve conosco, aqui presencialmente, aqueles que acompanharam, Senhor, de tantos lugares nesse momento, que o Senhor possa fazer uma obra grandiosa, que o Senhor possa revelar a sua vontade,
e que a cada dia o Senhor continue acrescentando do seu grande e infinito amor. Rendemos a Ti o nosso louvor, nossa gratidão, rendemos a Ti a nossa adoração, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém e amém. Amém. Você possa abraçar, dar um aconchego no seu irmão, tem um cafezinho lá fora, vai em bênção, Deus abençoe em nome de Jesus. E aí, Fezita? Semana de bênçãos. Deus abençoe, cara. Semana de bênçãos. Deu certo o horário do serviço lá. Deu? Agora tô entrando às 6 e saindo às 12h20. Bênção. É isso aí. Glória a Deus. Isso aí.